Boa noite! Felicidade é estar na sua companhia. Tô feliz de estarmos voltando com as lives aqui e esperando que esse ano a gente possa estar juntas, juntos e juntos por mais tempo. Muito feliz que vocês estão chegando por aqui para nós conversarmos um pouco sobre arte e terapia, sobre terapias holísticas e como que você, que é terapeuta, pode colocar o seu projeto no mundo esse ano. Tenho conhecido aí muitas mulheres ao longo da minha caminhada e compartilhado de muitas histórias e conhecido muitas irmãs que têm potenciais incríveis e que estão com os potenciais guardados na gaveta. Então eu quero que vocês se sintam animadas, se sintam vibrantes, para que nós possamos tirar da gaveta tudo aquilo que vocês têm de sonho, de desejo, para colocar em prática na vida de vocês, os projetos que vocês sonham viver, que vocês sonham concretizar esse ano. Então sejam muito bem-vindas. Que bom, Jodar! Obrigada! Um beijo para você, meu querido. Saudades. Então a gente começa, enquanto vocês vão chegando, vou contar um pouco a minha história, para que vocês possam saber por que, afinal, eu decidi que eu tinha essa capacidade de chegar aqui, Rainha Inspiração dos Arteterapeutas Novatos. Gratidão, gratidão, que bom, e vocês também serão. E eu digo isso com a minha maior convicção, porque eu vou contar um pouquinho, resumidamente, enquanto vocês vão chegando, como eu cheguei até aqui e por que eu decidi que eu poderia compartilhar um pouco daquilo que eu sei, do que eu venho estudando e do que eu venho aprendendo ao longo aí da minha trajetória. Então eu começo dizendo a vocês que eu me formei como professora de língua portuguesa e literaturas, e eu tinha um trabalho que eu odiava, eu detestava esse emprego. Eu trabalhava lá porque eu precisava trabalhar durante o dia para estudar à noite, para pagar a minha faculdade. Então, quando eu terminei a minha faculdade, eu pensei, vou fazer concurso. O caminho que a gente aprende é o quê? Vamos seguir o caminho seguro. Vamos fazer a faculdade, depois da faculdade você vai fazer um concurso, você vai ter um emprego com a CLT, uma carteira assinada, tudo muito direitinho, que é o caminho que nos ensinam, O caminho seguro, o caminho de sucesso. E eu segui à risca esse caminho. E nesse caminho eu acabei adoecendo. Eu me vi tendo um transtorno de ansiedade, eu me vi tendo um princípio de crise de pânico, porque eu não conseguia sair daquele emprego em que eu estava tão infeliz para viver algo que eu gostaria muito, que naquele momento era um sonho, era um propósito de vida, que era lecionar, que era trabalhar na área para a qual eu tinha estudado. E aí eu saí, eu consegui depois de um tempo sair desse emprego, eu fui fazer concurso público, eu passei no concurso e eu fui dar aula, Então esse foi o meu primeiro grande propósito de vida. Por isso que eu gosto de começar com essa história, porque muitas vezes eu escuto vocês dizendo assim: propósito é aquilo, é a missão. Você descobre seu propósito e aí você muda a sua vida e toda a sua vida vai ser baseada nesse propósito. Mas o propósito também muda, assim como nós mudamos. Então, quando a gente coloca esse propósito num lugar que não é tão grandioso assim, a nossa responsabilidade diminui um pouco. E aí a gente começa a se abrir para experimentar e para se permitir acertar, se permitir errar, se permitir vivenciar, experimentar, dizer gostei, não gostei, eu achava que era isso, mas agora não é mais, é outra coisa. E a gente vai se perdoando por muitas vezes não saber exatamente qual é o caminho,
ou achar que são vários os caminhos, porque também podem ser, né? Nós também podemos ter diversos gostos, diversas vontades, e a gente pode se permitir experimentar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é se permitam experimentar sem esse chicotinho que a gente carrega na bolsa e que a gente puxa de vez em quando, de vez em sempre, dizendo: olha, tá vendo, eu não falei que você não ia dar certo? Olha, tá vendo, eu não disse que você não sabe o que quer? Olha, tá vendo? Bem que sua mãe disse, bem que seu pai disse, bem que fulana disseram, né? Então, tirar um pouco dessas crenças que a gente vai alimentando ao longo do caminho, dessas cobranças que a gente vai guardando numa bolsa que vai se tornando pesada para carregar. Então, comece dizendo para você que o propósito que você tem hoje e que o projeto que você quer colocar no mundo hoje, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele pode ser simples. Ele não precisa ser algo grandioso que vai nortear toda a sua vida. E aí você começa e aos pouquinhos você vai descobrindo, porque no caminho a gente vai descobrindo. E às vezes a gente cumpre aquele propósito e descobre que existe um novo, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na pandemia, eu já tinha feito a minha especialização em arte-terapia, eu já tinha me apaixonado, me encantado pela arte-terapia e decidido que era isso que eu queria fazer. Mas eu ainda não sabia como. Arte-terapia, vou usar na educação, vou levar para a sala de aula, vou trabalhar com os alunos. Meu estágio na arte-terapia, eu fiz 1 ano de estágio com idosos, então eu me encantei com as idosas. Não, acho que eu vou fazer gerontologia, acho que eu vou me dedicar aos idosos. Então eu ainda estava naquele momento muito sem saber exatamente por onde seguir. E aí eu fui conhecendo mulheres que me apresentaram o sagrado feminino, e a partir desse encontro com o sagrado feminino, eu encontrei a mim. Eu encontrei o feminino ferido que eu precisava curar. Eu encontrei os medos que eu precisava enfrentar, as sombras que eu precisava descobrir, e eu fui nesse processo de autoconhecimento me curando. E nesse processo eu fui percebendo que, olha, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar outras mulheres a se curarem. E aí, ao longo dessa trajetória, veio a pandemia, eu fui para o online, comecei a dar cursos, comecei a dar palestras, comecei a dividir o que eu conhecia. E aí eu descobri mais uma coisa: a professora não precisa se aposentar completamente. Eu não quero mais a sala de aula, não quero mais o ensino com o ensino médio e ensino fundamental, mas eu quero o ensino da arte-terapia, eu quero o ensino da junção da psicologia, da arte, da mitologia, da literatura, da espiritualidade. Então eu fui juntando tudo aquilo que me interessava, eu fui juntando tudo aquilo que eu amo e que eu vivo na minha vida, na minha prática, e eu transformei isso na minha forma de fazer a arte-terapia. Então a gente começa hoje falando sobre como criar o seu projeto terapêutico, seu projeto de trabalho do zero, aquele projeto que você vai oferecer para as suas clientes. E a primeira coisa que eu tenho para dizer a você é isso: você precisa descobrir o seu método. E como é que faz isso, Flávia? Como é que eu descubro o meu método? Você vai olhar para tudo aquilo que você tem de experiência de vida, de experiência prática, de conhecimento dos estudos que você teve, das vivências que você teve, das heranças que você tem, dos interesses que você tem. Você vai juntar tudo isso e você vai descobrir qual é o seu diferencial. Por que as pessoas para quem você quer oferecer o seu serviço devem escolher você e não outra pessoa? Por que que elas vão se encantar por você e não por outra pessoa? Arte-terapia ou terapias das mais variadas, tem muita gente fazendo, tem muitos perfis no Instagram, não é? Então, por que uma pessoa vai chegar e vai dizer: nossa, é com ela que eu quero fazer esse processo, é com ela com quem eu quero viver isso? Então, primeiro, comece a olhar para a tua história de vida. E aí eu te convido a fazer o seguinte: pega um papel,
risca uma linha, coloca lá 0 e coloca a idade que você tem hoje. E aí, a partir daí, você vai traçar todas as suas experiências, todas as suas qualidades, todas as suas vivências, tudo aquilo que você viveu de positivo e de negativo. Você pode dividir a folha ao meio e coloca para cima. Para cima você vai colocar: olha, lá na minha infância eu era muito, por exemplo, eu amava colecionar papéis de carta. Alguém aí mais gostava disso? Eu amava. Eu tenho a minha coleção até hoje. Qualquer dia eu vou tirar foto e vou mostrar para vocês. É a minha relíquia. É algo que eu guardo com muito carinho. Então, quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, eu amava colecionar papéis de carta e escrever. Eu amava criar poesias, eu amava brincar com as palavras. Então, a professora que surgiu aqui aos 28 anos de língua portuguesa e literatura já estava lá. Quando eu fiz 8, 9 anos, eu fui levada pelos meus pais para fazer a primeira comunhão. Eu amava frequentar a igreja. Meus pais não são muito católicos, mas eles seguiram o caminho, né? Vamos levar. E levaram. E eu gostava, e eu passei a frequentar. Então, ao longo da minha vida, eu fui procurando lugares, religiões, onde eu pudesse alimentar a minha espiritualidade. Então, a Flávia, que hoje fala de sagrado feminino e espiritualidade com vocês, já estava lá na infância. Então, façam esse caminho. O que na vida de vocês foram desenvolvendo e que hoje vocês percebem como talento, como potência. Eu tenho escutado de vez em quando mulheres dizendo para mim que elas sentem como se seus talentos estivessem enterrados. Sabe a parábola que os talentos são enterrados? Então, nós não podemos deixar os nossos talentos enterrados. Nós precisamos nos recordar a nossa alma dos talentos que nós temos. E muitas vezes o que nós temos na nossa mente é uma voz crítica de pessoas que passaram pelas nossas vidas, às vezes até muito próximas, às vezes o pai, a mãe, o irmão, que te criticaram, que te disseram que você não era boa, ou que você não ia conseguir, ou que você não era para aquilo não era para você. Então, nós precisamos recuperar o que de positivo a nossa história nos conta. E aí, quando você terminar de fazer isso, quando você chegar ao final da tua linha, dessa linha do tempo, essa linha dos talentos, você vai perceber que você tem muita coisa boa para entregar para o mundo. Você vai perceber que você tem muito valor. Você vai perceber que as pessoas precisam do que você oferece, porque muitas vezes nós não acreditamos. Nós olhamos os perfis aí pelo Instagram e dizemos: nossa, tem muita gente fazendo muito melhor do que eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. E aí a gente paralisa pelo medo do julgamento, pelo medo de não ser boa. E nós precisamos nos recordar que sim, nós somos boas. E que se nesse momento falta alguma coisa, no caminho a gente vai aprendendo, porque nós estamos em constante aprendizado. Então, quando a gente fala de construir um projeto de trabalho, a gente começa por nós. Não adianta você chegar e sentar e aí eu vou começar a falar dos erros que nós cometemos. Qual é o primeiro erro que a gente comete quando a gente diz: eu vou criar uma vivência, eu vou criar um curso, eu vou oferecer o meu processo terapêutico para alguém, eu vou oferecer uma oficina criativa para alguém, ou até o meu artesanato, o produto que eu produzo, que eu crio, eu vou oferecer. Qual é o primeiro erro que a gente comete? A gente acredita no nosso potencial, no nosso diferencial, a gente acredita em nós mesmas, porque para você vender um produto, para você vender um processo, você começa vendendo a si mesmo. Então você precisa acreditar.
olha, eu sou excelente nisso que eu faço. E se você acha que você não é, você pelo menos precisa acreditar que no processo você vai ser capaz de ser. Porque você vai ser capaz de pedir ajuda, você vai ser capaz de ir buscar o estudo que você precisa, você vai ser capaz de se movimentar, porque é isso que você quer realmente fazer. E que quando você quer, você entrega o seu melhor. Então a gente começa olhando para nós mesmas. Quais são os desafios que você hoje enfrenta? Qual é a voz que fala no seu ouvido, ou as vozes, porque às vezes são várias, que falam na sua cabeça, que te impedem de dar o primeiro passo rumo à realização de um trabalho que você queira fazer? Comenta para mim aí nos comentários qual é o seu principal desafio. O que te diz no teu ouvido? Outro dia eu pedi aqui quem quisesse me mandar coisas para falar, para eu mentorar. E aí vem assim, olha, Flávia, eu não sei por onde começar, eu tenho muitas ideias, mas eu não tenho foco. Outra vez, assim, eu não sei vender, eu tenho vergonha de vender, eu não sei ganhar dinheiro, porque cobrar é difícil para mim, porque eu aprendi que eu tinha que cobrar muito baratinho, ou porque eu aprendi que eu tinha que ser humilde. Flávia, eu tenho vergonha de aparecer, de fazer uma live, de botar uma fotinho minha numa arte, porque aí naquele momento eu sinto que eu tô sendo arrogante, eu sinto que as pessoas vão me julgar. Então todas essas falas, todas essas vozes dentro da gente vão fazendo com que a gente paralise. E isso é o medo. O que o medo faz conosco? Ele nos congela. Então, as nossas emoções, as nossas águas que poderiam estar correndo e fluindo para que nós pudéssemos estar no mundo realizando os nossos processos, os nossos sonhos, elas se reúnem e se condensam, elas congelam e nós ficamos paralisadas ali. Então, nós precisamos começar a olhar para os nossos medos, olhar para todas essas vozes e despotencializar essas vozes dentro de nós. E começarmos a olhar para a nossa linha do tempo e dizer assim, olha, eu sou criativa, olha, eu sou boa nisso daqui. Olha, eu faço isso muito bem. Poxa, eu ouvi, me disseram ao longo da minha vida que eu era uma boa ouvinte, que eu era uma pessoa inteligente. Eu sou estudiosa, eu sou atenciosa, eu sou uma pessoa cuidadosa, cuidadora. Eu amo as pessoas. E você precisa começar a trazer o teu potencial para fora, para você olhar e dizer, nossa. E aí eu vou pedir desculpa a vocês, porque às vezes eu costumo dizer que não existe outra forma de colocar isso para fora sem usar um palavrão. Então, é você olhar e dizer, nossa, eu sou foda. Só que é muito difícil para nós mulheres fazermos isso, porque quando nós pensamos nisso, dentro de nós já vem a vergonha, dentro de nós já vem aquela voz dizendo, nossa, como você é arrogante, como você é metida, nossa, como você é nojenta. E aí vem várias coisas que conectam com crenças passadas, com pessoas que passaram pelas nossas vidas e nos fizeram acreditar que nós não somos. Então, nós vivemos numa sociedade que foi feita por homens, para os homens, pelos homens. Nós vivemos num mundo patriarcal. Nós fomos ensinadas a sermos bem comportadas, boazinhas, né? Fecharmos as pernas, não falarmos palavrão, não sentirmos raiva e se sentirmos, engolirmos. Então a gente precisa entrar em contato com esse lado mais instintivo, porque é esse lado que vai dizer, você é foda mesmo, você é uma super mulher, você é uma mulher da porra, como diria lá no Nordeste, né? Você é uma mulher porreta, como diriam no Nordeste, da onde a minha família vem.
Então, a gente começa a perceber que quando a gente entra em contato com um sonho, um desejo, um objetivo, quando a gente olha para um propósito, nós começamos imediatamente a entrar em contato com crenças, com medos, com dores, com traumas, com a nossa história de vida. E o nosso cérebro tem um hábito ruim de repetir o que é ruim, né? Ele diz, olha, você é assim, você tem medo, você tem isso. E a gente sente isso no corpo. Quando a gente está com medo, o que acontece? O coração dispara, a gente sente calafrio, dá dor de barriga. Então a gente sente isso no corpo. E a gente precisa lembrar o nosso corpo como é sentir prazer, como é sentir alegria, como é sentir viva, como é sentir, pô, tô aqui fazendo uma live para vocês, caramba, como é bom isso, como isso me deixa feliz. E você se lembrar que quando você estiver com seu grupo, quando você estiver com seu cliente, com a sua paciente, você vai sentir isso. E você colocar a tua visão nesse lugar. Então, começa a te convidar a imaginar. Imagina teu projeto de trabalho realizado. Imagina que você já passou por todo o processo de pesquisa, de criação, de tudo que você tinha que fazer. Você já vendeu o curso, o atendimento, você já reuniu as pessoas e você já fez aquele trabalho. Como é se sentir ao final desse trabalho? Como é se sentir realizada? Como é sentir que você conseguiu? Então, esse é o primeiro passo para você criar o seu projeto de trabalho. É você olhar para você, é você anotar quais são os seus desafios, é você anotar quais são as suas qualidades e como essas qualidades te ajudam a vencer os seus desafios. Ultimamente, é só o que eu imagino. Então, a gente começa a convidar o sonho, né? A gente começa a convidar as emoções que envolvem esse desejo para vir para o nosso corpo e nos mostrar como é realizar isso. E aí, se é bom, se é gostoso, se te dá um frisson, se te dá um frio na barriga, se você sente que, nossa, uau, vai ser muito maravilhoso, então você começa a partir para o segundo passo desse projeto, que é o quê? É você focar não na técnica, que é o maior erro que a maioria de nós comete quando a gente começa a querer vender o nosso trabalho. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu não entendia nada de Instagram, né? Então eu entrei como uma rede de relacionamento, uma rede social, não era para trabalho, é um perfil pessoal, né? Então só fazia o quê? Postava foto. Estou me desafiando e saindo da minha zona de conforto e me abrindo às novas possibilidades. Que bom! E é para isso que nós estamos aqui, para nos abrir a essas novas possibilidades, porque tem um ano todo novo por aí para nós experimentarmos isso. Então, quando eu vim para o Instagram e comecei a perceber que ele era uma ferramenta de trabalho e abandonei aquela história de ficar postando foto para os amigos, de onde eu fui, o que eu fiz, e comecei a usar isso como uma ferramenta profissional, eu cometia que erro? Eu vou dizer para vocês, eu postava uma imagem dizendo oficina tal, curso tal, atendimento terapêutico, e não dava em nada. Não dava em nada porque o Instagram, ele não é uma vitrine de loja que a gente coloca lá uma roupinha e diz, olha, essa roupa tá na promoção, eu vou entrar e vou provar e vou comprar. As pessoas estão passando o tempo todo por vários perfis, então você precisa criar relacionamento com o teu público. Quando você cria relacionamento, quando você cria pertencimento, você começa a criar interesse, você começa a criar uma comunidade que vai te seguir, você começa a criar um público
que se afiniza com as coisas que você acredita, que se afiniza com as suas ideias, que se afiniza com o seu produto, que entende o seu produto, né? Eu, por exemplo, que sou arte terapeuta, tenho, às vezes, hoje menos, mas tinha muito essa dificuldade. O que é arte terapia mesmo? E aí as pessoas confundem a arte terapia com 1 milhão de coisas, né? Então, é difícil você dizer, olha, eu estou vendendo arte terapia. Você quer comprar um processo? Você quer comprar um curso? Você quer fazer uma sessão? Porque as pessoas não sabem nem o que é arte terapia. Então, eu preciso explicar para elas. O que você faz? Qual é o teu projeto? O que você quer vender? Falem aí para mim. Vocês trabalham com o quê? Qual é o projeto que vocês querem colocar no mundo? Então, primeira coisa é, para de focar na técnica e foca na sua persona, no seu cliente. Eu gosto de falar na sua protagonista, no seu protagonista, naquela pessoa que é para quem você trabalha e que é a pessoa que você quer ajudar a se transformar. Qual é o problema dessa pessoa, você resolve. Não adianta você ficar aqui no Instagram falando sobre as técnicas que você usa, sobre o currículo que você tem, sobre a experiência que você conquistou. Só isso não vai ajudar, né? Então, o segundo passo de um projeto é você estudar a sua protagonista, o seu público. Geralmente, quando as mulheres entram em contato comigo, né, e me dizem, Flávia, eu quero fazer oficinas criativas, oficinas arte terapêuticas, oficinas criativas, grupos terapêuticos, e eu pergunto, para quem? Para todo tipo de público. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque você vai tentar falar com todo mundo e vai acabar não falando com ninguém. Então, o primeiro passo é escolha para quem você quer trabalhar, o problema de quem você quer resolver. Quando eu escolhi trabalhar com mulheres, eu fui percebendo que a princípio eu falava para todas as mulheres. E aí eu fui percebendo qual era o público que se afinizava mais comigo. E aí eu vi que as mulheres para quem eu realmente falo são mulheres que estão aí na metanoia, mulheres na faixa dos 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e pouco. Quer dizer, não é a menina de 18 anos, não é a menina de 16 anos, não é a jovem de 20 anos, são mulheres mais velhas. Então, são mulheres que, assim como eu, estão enfrentando desafios e estão tendo consciência desses desafios que já chegam numa certa etapa da vida. Então, a gente precisa entender quem é o nosso público. Esse é o meu maior problema, definir o público. Queria falar para todos. Não dá pra gente falar para todos, porque a gente se torna generalista. O que é isso? A gente não se especializa num público específico, então a gente acaba não atendendo as necessidades daquele público. Imagina se esse perfil aqui eu resolvesse que eu ia falar sobre crianças e todos os problemas que envolvem uma criança. Fosse falar sobre adolescentes e todas as questões que envolvem o universo do adolescente. Fosse falar sobre adultos, idosos e todos os problemas. Então a gente precisa segmentar. Quando você vai criar um projeto profissional, você precisa dizer, olha, eu vou fazer esse trabalho e eu vou falar com tal público. Então, que público? Eu vou falar com adolescentes. Que adolescentes? Meninos ou meninas? São questões diferentes. A partir de que idade? De 12, de 13, de 14, de 16, 17, 18, eles vão estar vivendo coisas diferentes. Com problemas de desenvolvimento, com problemas escolares, com questões de traumas, com que situações esses jovens chegam para você, né? E aí nós vamos aprendendo que o público com o qual nós queremos nos conectar é o público que você vai escolher, é você que precisa definir. Então, o segundo passo,
depois de você perceber as suas potências e a mulher, ou o homem, ou a pessoa incrível que você é, o profissional incrível que você vai começar a definir o teu público. E aí eu costumo dizer que é a tua protagonista. Imaginem uma aula agora de produção de texto. Imaginem que a professora chega para você e diz assim: olha, gente, hoje vocês vão criar uma história. E essa história precisa ter uma protagonista. Essa protagonista vai viver muitas aventuras, muitos desafios, muitos problemas, para que ela possa se descobrir e possa ter um final feliz, para que ela possa ter um processo de transformação. E aí, para você criar essa história, antes de começar já escrevendo a história, você precisa descrever a sua protagonista. Você precisa criar a sua protagonista. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer qual é a cor dela, qual é a idade dela, né? Qual é a faixa etária do público que você quer atender. São homens, são mulheres, são pessoas de tantos anos, né? Não, eu vou atender mulheres, então são mulheres, no meu caso, são mulheres aí entre 30 anos, mais ou menos, e 56, 60 anos, é uma faixa etária, não são muito jovens, nem são muito idosas, são mulheres que estão numa fase de segunda vida, né, assim, de redescoberta de um segundo momento da vida. São mulheres que são profissionais, que são terapeutas, que querem viver da sua terapia. Então, nesse momento, quando eu falo aqui com vocês, eu estou falando para profissionais. Eu escolhi esse público. Isso não é aleatório. Então, a gente precisa definir com quem nós queremos falar. E aí você vai dizer quanto que essa pessoa ganha. Se você não sabe para quem você está vendendo, você vai vender para todo mundo, pode ser que você queira cobrar um preço que nem todo mundo possa pagar. E aí você vai ter aquela ideia, aquela crença de que, não, eu estou cobrando caro, eu tenho que cobrar baratinho. Porque você definiu quanto que o seu público ganha, em que faixa etária de salário eles estão, para que eles possam ou não arcar com o custo desse produto que você está oferecendo. Então, a gente precisa ir olhando a pessoa com quem a gente trabalha de uma forma a conhecê-la profundamente. Quando você sabe qual é a religião dessa pessoa, você sabe se ela é casada ou não, você sabe se ela tem filhos ou não, você sabe o que é importante para ela, o que ela gosta, no que ela acredita, em quem ela vota, o que ela odeia, o que ela não compraria de jeito nenhum, quais são as qualidades dela, quais são os medos dela, quais são os problemas dela. Porque você está oferecendo uma solução. O seu serviço como terapeuta é uma solução. Você trabalha para que aquela pessoa viva um processo de transformação, para que ela possa, saindo da vivência que você ofereceu, ela possa dizer: nossa, eu melhorei, eu conquistei liberdade, eu conquistei autoconfiança, eu conquistei autoestima, eu percebi minha potência, eu me realizei como mulher, eu me realizei como pessoa, eu descobri coisas de mim que eram traumas, e eu tratei esses traumas, eu resolvi determinados conflitos, eu melhorei. Então, nós estamos oferecendo transformação. E aí a gente precisa olhar para essa protagonista e dizer assim: olha, a minha protagonista, ela é assim. Então vai lá no teu acervo de imagens, se você é terapeuta, você deve ter umas revistas aí em casa, pega lá, olha bem essas revistas, pega pessoas que se pareçam com o teu público, o público que você quer atender. E aí você vai colar essas pessoas e você vai dizer assim: olha, o meu público e aí você pode até dar um nome para essa pessoa. Pega uma pessoa que represente esse público. Então você vai colocar lá aquela imagem e vai dizer: olha, o meu público é uma mulher
entre 20 e 40 anos, ou 20, 30 e 50 anos, ou é um homem entre tanto e tantos anos, ou é um adolescente, uma criança. E aí, lembrando que, se seu público é criança e adolescente, quem você tem que conquistar são os pais, porque criança e adolescente não compra serviço, não procura terapia, né? Então, a gente está sempre falando com o adulto. O adulto é que tem o poder de compra, de decisão, de dizer eu quero fazer terapia ou levar o meu filho para uma terapia, né? Então, esse é o segundo passo, é você focar em descobrir quem é o público que você quer atender, como esse público é, como ele se comporta, do que ele gosta, por que ele compraria o seu serviço, qual é a solução que você está oferecendo. Então, qual que é o segundo erro aí, o terceiro erro, quando a gente vai escrever um projeto de trabalho? É que a gente foca na técnica, a gente foca no que a gente quer oferecer. Eu vou oferecer uma oficina de mandalas porque eu amo mandalas. Eu vou oferecer uma oficina para trabalhar, uma oficina de constelação familiar para trabalhar os relacionamentos amorosos porque eu acho que isso é muito legal e é importante. Para quem? Para quem? E por quê? Que problema isso vai resolver? Qual a solução? Qual é a transformação que você vai oferecer? Porque a pessoa compra a transformação. É isso que ela quer. É isso que ela busca, né? É ela passar por aquele processo e sair transformada. Então, é o final feliz dessa protagonista que nós estamos trabalhando para que ela possa passar pelo nosso processo e receber isso, né? E receber uma transformação na vida dela, na vida dessa pessoa que te contratou. Então, esquece, no primeiro momento, o foco na técnica que você quer usar, o foco na oficina que você quer fazer, e aí você vai lá, pesquisa eu vou trabalhar uma oficina de mandalas, aí você pesquisa 1000 formas de fazer mandalas, aí você pesquisa 1000 materiais para fazer mandalas, aí você passa horas, dias, semanas criando várias coisas sobre mandalas. E aí eu escuto muitas mulheres, e nós que somos criativas, né, que somos da arte, temos isso. Eu ficaria horas aqui fazendo isso. E aí você fica horas fazendo com você. Mas você não está fazendo para o outro, porque esse outro ainda não existe. Ele só vai existir quando você souber porque para ele é importante fazer mandalas. Qual problema dele você vai resolver quando ele passar pela tua oficina de mandalas? Pelo teu processo terapêutico com mandalas, ou com a arte terapia, ou com cristais, ou com radiestesia, ou com a constelação, ou com o que quer que seja. Então, quando a gente senta e pensa no nosso projeto de trabalho, a gente precisa, vamos recordar, primeiro passo, começar por nós. No que eu sou boa, por que eu acredito que eu sou boa e como eu vou mostrar para as pessoas que eu acredito que eu sou boa e por isso o trabalho que eu tô fazendo é legal. Eu tenho diferenciais. Segundo processo é você olhar e dizer assim, olha, eu vou abrir mão dessas crenças aqui, né? Que não é fácil, nós vamos falar sobre crenças na quinta-feira, como que a gente faz esse processo de libertação dessas crenças que nos impedem de seguir, mas a gente pelo menos reconhece, reconhecer já diminui o tamanho do medo. Então quando a gente diz, não, eu tenho isso é uma crença, não é verdade, isso não é a verdade, isso é uma voz aqui que está me dizendo isso, mas isso não sou eu, a gente já diminui o tamanho dessa crença. E o terceiro passo é você dizer, eu não vou pensar na técnica agora eu vou pensar no ser humano. Quem é o ser humano com o qual eu quero trabalhar? Quem é o ser humano que vai chegar até a mim? Qual é o problema que ele tem que com o meu conhecimento e as minhas ferramentas eu posso ajudar a resolver, a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa?
quais são os sonhos que essa pessoa tem e que eu posso potencializar? Quais são os medos, as dores que ela tem e que eu posso ajudá-la a se libertar desses medos, a se curar dessas dores? Então a gente sempre precisa colocar o humano como o primeiro lugar, né, o lugar de destaque do nosso projeto de trabalho. E aí, quem estiver aqui na live até o final, depois acesse o link na bio, saiba mais sobre cursos e eventos, que eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, para quem estiver lá no grupo, o material que eu produzi para entregar para vocês começarem a construir esse reconhecimento da sua protagonista, do seu público, daquela pessoa com quem você quer trabalhar. E aí, outra coisa que a gente erra, principalmente aqui nas redes, quando vocês, e eu inclusive fazia muito isso, tenho tentado fazer menos, foca muito na linguagem científica, foca muito na linguagem técnica e fica explicando para as pessoas 1000 vezes o que é a tal da terapia que você faz. E aí você usa lá o senhor Mr. Jung, o senhor Mr. não sei quem, a senhora Mr. não sei quem, e a gente sai trazendo aquele monte de teoria quando a pessoa que a gente quer que venha não é o profissional, é o leigo, né? Quem vai vir fazer terapia com a gente? Hoje eu posso dizer para vocês que eu até vivo uma situação diferente, porque boa parte das minhas clientes, das minhas pacientes em arte-terapia são terapeutas, são psicólogas, são arte-terapeutas, são consteladoras, então são pessoas que são na área das terapias e que fazem também sua terapia como pessoa física e que vieram para fazer sua terapia. Então, elas perceberam ali algum conhecimento, se afinizaram e vieram para mim, confiaram no meu trabalho. Agora, se você está buscando uma pessoa que é leiga, não adianta você dizer para ela, olha, o Jung diz isso, fulano, Bert Helling diz aquilo, ela não sabe nem quem é. Então, primeiro a gente precisa dizer, olha, os benefícios dessa terapia são esses. E aí a gente precisa focar nos benefícios. Quando uma pessoa vem para você fazer a sua terapia, o que ela recebe? Ela não recebe a técnica, ela não recebe a ferramenta, ela recebe o benefício daquela ferramenta. Então, quando eu, Flávia, vou lá na minha arte-terapeuta e ela faz uma vivência comigo, o que eu recebo ali não é a técnica. O que eu recebo ali é como aquela técnica me transforma, é como aquilo me faz pensar, me faz ter insights, me faz descobrir coisas sobre mim, me faz melhorar. Então a gente precisa entender que o nosso público ele vai receber benefícios e não técnicas. Então para de pesquisar aquele monte de técnicas para criar aquela oficina e começa a pesquisar a tua persona, a tua protagonista, o teu público. O que você vai resolver quando você entregar essa oficina para essa pessoa? Qual é o benefício ao final de ter vivido essa experiência? E outra coisa que nós temos que ter cuidado é com as cópias. Gente, o que eu vejo aqui no Instagram de gente fazendo a mesma coisa, todo mundo a mesma coisa, todo mundo a mesma coisa. Um dá uma oficina disso, aí tem 10 dando oficina da mesma coisa. Vamos aprender a reconhecer o que nós temos de diferente, o que nós temos de conhecimento para fazer aquilo que é nosso. Porque senão a gente fica, fulano tá fazendo aquilo, eu vou fazer igualzinho. E aí, 10 pessoas fazendo igualzinho, ninguém se destaca. Então, o que você faz, que da forma que você faz, vai ser mais atraente, vai ser mais interessante.
que a gente convida a pessoa a dizer assim, olha, eu gostei disso, eu quero aprender isso, ou eu quero vivenciar esse processo? É quando nós entregamos para essa pessoa algo diferente, algo novo, algo que ela diga assim, olha, eu gostei da forma como essa pessoa fala. Eu gostei da forma como essa pessoa entrega. Eu gostei do jeito que ela faz. Por exemplo, eu tô vendo aqui a Doce Papelaria, né? Eu esqueci seu nome, mas a gente tem sempre interagido aqui no Instagram. E eu vejo os trabalhos que ela faz com a papelaria. E são trabalhos lindíssimos, trabalhos interessantíssimos. Então a gente olha e diz assim, nossa, esse é um trabalho legal, um trabalho diferente. Até digo para vocês para seguirem aí esse perfil. Por quê? Porque ela faz um trabalho diferente. Agora, quando, e aí eu vou te pedir licença, se você deixar, para falar um pouquinho do que eu percebo no seu perfil. Carla, se você deixar. Eu não sei se a Carla vende o produto dela, porque eu vejo ela fazer, né? E eu falo, nossa, que coisas lindas, que coisas maravilhosas, mas eu não sei se ela vende o produto dela. Então, muitas vezes o que acontece, a pessoa chega no nosso perfil e o nosso perfil não é claro, o nosso perfil não diz, olha, é isso que eu vendo, é isso que eu ofereço. Então, quando você está usando o teu Instagram como um perfil profissional para entregar para as pessoas o teu produto, o teu projeto, a tua terapia, você precisa deixar bem claro o que você está fazendo ali, o que você está entregando ali. E aí, quais são os passos, então, para nós criarmos esse projeto? E aí eu já falei para vocês, primeiro passo, autoconhecimento, listinha da potência. Começa lá da sua infância e vem até a idade de hoje, o que você tem de bombástico, o que você tem de melhor para entregar para o mundo. Depois, nessa mesma listinha, reconhece por que você chegou aqui. Por que é isso que você quer fazer? Porque muito das nossas escolhas, muito daquilo que a gente quer entregar para o outro, são coisas que nós vencemos na vida, são medos que nós vencemos, são desafios que nós enfrentamos, são coisas que nós superamos, ou às vezes que nós ainda estamos superando. Olha ela dizendo aqui, eu não vendo, não sei vender, já tentei, foi um fiasco. Então, eu, por exemplo, amo papel de carta. Outro dia ela postou alguma coisa, eu falei, eu amava papel de carta. Eu gosto do trabalho que ela faz, mas eu nunca a vi oferecendo, vendendo o produto dela. Então, para mim, o perfil dela é quase um blog. É um lugar onde ela vai colocando tudo aquilo que ela faz, que é uma experiência pessoal dela. Então, isso cria conexão? Cria. Eu me conectei com o perfil dela. Eu me conectei com o produto que ela tem. Mas, o que falta? Falta ela vender o produto. Falta ela dizer, olha, eu tenho um público que são mulheres que gostam de papelaria, que gostam desse tipo de papelaria, porque a papelaria tem vários tipos, né? Talvez uma coisa mais assim, que é um trabalho que ela faz lindo, artesanal, mas que é uma coisa mais fotos antigas, umas imagens. Então, ela dizer qual é o produto que ela tem, para quem ela quer entregar e por que a gente tem tanto preconceito, tanta crença com relação a vender, com relação a oferecer os nossos serviços, né? Nós precisamos entender que quando você está aqui oferecendo seu serviço, você está oferecendo o seu servir. Quando uma pessoa chega até a mim, uma cliente chega até a mim e me diz, Flávia, e isso tem acontecido muito, eu agradeço muito, espero que 2023 aconteça ainda muito mais. Quando uma pessoa chega para mim, uma mulher chega para mim e diz, Flávia, eu cheguei ao seu perfil,
eu gostei do que você fala, da forma como você fala e eu quero fazer terapia com você. Gente, o que eu fiz? Eu ofereci o meu servir, eu ofereci o meu conhecimento, eu ofereci a minha forma de ver, a minha forma de perceber, a minha forma de amar o que eu faço. E ela se conectou comigo. Então isso é vender. Só que não é vender igual esse marketing agressivo faz. Olha, faz um monte de gatilho, diz para as pessoas que está acabando e inventa isso, inventa aquilo, e você não consegue fazer isso porque você diz, nossa, isso é completamente antiético. Eu não conseguia vender meus cursos antes porque eu dizia, nossa, eu não tenho como estudar marketing porque isso é completamente antiético para mim. Eu não me afinizo com essas ideias. Até que eu descobri que eu poderia fazer isso de uma outra forma, de uma forma feminina e de uma forma amorosa. Que é, olha, eu estou entregando para vocês o meu melhor e a minha verdade. Parte do que eu entrego é gratuito. Mas parte é pago, porque eu vivo disso. Eu vivo da arte-terapia. Depois da pandemia, eu não consegui retornar para a educação pública. Eu retornei, na verdade, em maio, e quando foi em dezembro, eu estava adoecida. E quando eu precisei voltar em fevereiro, eu não consegui, porque meu coração não estava mais lá. E eu precisei fazer uma transição de carreira. E a sorte é que eu já vinha fazendo isso durante toda a pandemia. Então, eu fui construindo o meu trabalho aqui nas redes sociais e fui descobrindo uma forma de viver da arte-terapia. Gente, no momento em que nós chegamos aqui, no momento que hoje eu estou falando para vocês sobre projeto de trabalho, sobre como criar o seu projeto, eu posso dar todas as informações para vocês e ao final dizer assim, olhe, para quem quiser saber mais, para quem quiser se aprofundar, para quem realmente sentir que está com dificuldade e quiser, eu vou oferecer um curso tal, dia tal. Estou vendendo meu produto, mas eu ofereci o meu melhor para vocês. E eu dei aquilo que eu sabia, eu dei aquilo que eu podia, né? Então, nós precisamos entender que quando você está oferecendo seu trabalho, você está oferecendo seu servir, e isso não é vergonhoso. A gente não pode ter vergonha nem de vender, nem de ganhar dinheiro. Né? Porque as pessoas têm uma mania, e eu vivi isso a minha vida inteira, porque como professora, as pessoas dizem, professora é missão, professor não tem que ganhar bem. E aí os professores ganham mal, gastam do seu dinheiro para poder comprar material, para levar para a escola, para fazer um trabalho bacana com os alunos. Já fiz muito isso, muito isso. Já tirei do meu bolso para pagar lanche para os alunos. Então, as pessoas acham que, não, você faz essa profissão, é amor. Mas não é ganhar dinheiro com o que você faz, não é falta de amor. Ganhar dinheiro com o que você faz, inclusive na terapia, é algo essencial. Porque, inclusive, eu falo isso aqui, não atenda, principalmente se for individualmente, não atenda gratuitamente. Não é bom para o seu cliente, não é bom para você. Vai dar ruim. Vai dar uma transferência, uma contra-transferência. Você vai começar, depois de um tempo, se sentir desvalorizada. E essa cliente também, porque ela vai achar que ela está recebendo de graça. Ela mesma, inconscientemente, começa a se desvalorizar. Que seja R$5 um trabalho que você queira fazer e aquela pessoa não pode pagar de jeito nenhum. Se você disser eu vou fazer, você puder, se tiver condições de fazer, estou falando de condições financeiras, não estou falando de condições de amor, não. Condições de dizer eu vou fazer porque esse dinheiro não vai fazer diferença para mim. Mesmo assim você precisa cobrar, porque isso faz parte do processo terapêutico. Tem uma série de estudos que falam sobre a questão do vínculo entre o paciente e o cliente, a transferência, a contra-transferência e o dinheiro.
Então a gente precisa começar a se valorizar, porque os nossos clientes percebem também quando a gente não se valoriza. E aí eles começam inconscientemente a nos desvalorizar, porque a gente mesmo não está se valorizando. Então, percebam que quando você vai criar um projeto, e aí eu comecei falando aqui nessa live, que o primeiro passo é você olhar para você como pessoa e reconhecer suas potências. Que o segundo passo é você olhar para o seu cliente e reconhecer quem ele é. Nós estamos falando o tempo todo do humano. Você olhando para você, reconhecendo as suas dores, suas sombras, seus sonhos, seus medos, suas dádivas, suas potências, suas qualidades, seus defeitos. Você olhando para o seu paciente, para o seu cliente, reconhecendo os sonhos, as dádivas, as qualidades, os defeitos, as dores, os medos. Você olhando para isso e dizendo de que forma eu, com as ferramentas que eu conquistei através da minha história de vida e através das minhas formações e cursos e vivências, de que forma eu posso ajudar essa pessoa a resolver esse problema. Que problema? Ela vai ganhar mais qualidade de vida. Fazendo o quê? Como? Como que o seu método, como que o seu processo dá qualidade de vida às pessoas? Ela vai se curar dos seus traumas. Como? Como que a sua ferramenta ajuda essa pessoa a se curar dos traumas? Então a gente precisa entregar a solução, porque é isso que as pessoas querem. Quando elas chegam, muitas vezes para nós, numa terapia, elas chegam sofrendo, elas chegam com dor. E isso é quase que 100% das vezes, porque tem pessoas que chegam, e já aconteceu isso comigo, que dizem: eu tô ótima, o que eu quero é desenvolvimento pessoal. E você diz: legal, muito bom, que bom que você tá ótima. E aí, passa 1, 2, 3 sessões, a pessoa cria um vínculo com você, confia em você, e aí ela te diz qual é o real motivo dela ter te procurado. Então a gente precisa sempre entender que é esse ser humano que nós estamos olhando, é esse ser humano que nós queremos atender, é a ele que nós queremos ajudar. E aí você vai para a 4ª parte do teu processo. Você já descobriu quem você é, você já descobriu como você pode ter um diferencial para fazer o seu trabalho. Você já descobriu quem é o teu público, qual é o problema que ele tem, como você vai ajudar a resolver. Aí sim, você vai começar a desenhar o que você está oferecendo. Então você vai dar um nome para esse projeto, você vai dizer para o público, né, que você está oferecendo, sobre o que você está oferecendo, e isso começa antes. Então, quando você vai vender um trabalho, você não começa vendendo hoje. Hoje eu decidi que eu vou vender um trabalho que começa semana que vem. Você começa um mês antes, pelo menos, 21 dias antes, no mínimo, produzindo conteúdo e preparando o teu público, preparando as pessoas para receber aquele produto que você vai oferecer, né? Então, o tempo todo eu faço postagens aqui, o tempo todo. Eu recebo muitas mensagens assim: nossa, Flávia, você tem me ajudado muito, eu também estudo arte terapia, esses posts que você faz me ajudam muito. Então eu fico feliz em ajudar. Chega um momento em que eu abro uma oferta e aquela pessoa que foi ajudada por todo o conteúdo que eu ofereci gratuitamente, ela vem e diz assim: eu quero fazer o curso com você. Eu nem preciso fazer muito esforço para vender, porque eu já fui preparando o meu público antes. Então, tem horas que dá errado? Tem. Não vou dizer para vocês que dá sempre certo, não. Tem horas que eu faço todo um processo e dá errado? Tem.
E aí eu vou olhar, poxa, o que deu errado? O que eu fiz que as pessoas não se interessaram por esse tema ou não se interessaram por essa proposta? Foi o horário que foi ruim, foi o preço que foi ruim, foi o dia que foi ruim, foi o tempo que eu usei, foi a pouca informação que eu trouxe para engajar as pessoas, para elas se interessarem por esse tema. Então, às vezes dá errado, mas a maior parte das vezes tem dado certo, e é isso que eu estou compartilhando hoje com vocês. Como nós podemos fazer com que a maior parte das vezes dê certo? Quando a gente conhece a jornada da heroína da nossa cliente, a jornada do herói do nosso cliente. Então, qual é o quinto passo aí que eu vou deixar para vocês como último passo da construção desse projeto de trabalho? Conheça a jornada sua primeiro, que eu ensinei lá no início da live, né? Para quem está chegando agora, faz lá a tua linha do tempo, do zero à idade que você tem hoje, e constrói tua jornada. Momentos bons, momentos difíceis, coisas positivas que você conquistou, desafios que você enfrentou, como isso te fez crescer, o que você aprendeu com a dificuldade. Eu sou uma mulher que aos 17 anos fui morar sozinha. Aos 17 anos eu estava no Rio de Janeiro morando sozinha. Aos 18 eu estava no meu primeiro emprego de carteira assinada. E aos 19 eu estava morando num kitnet que eu conseguia alugar com o dinheiro desse trabalho. Então foi difícil, não foi nada fácil. Eu era muito jovem e eu enfrentei muitos desafios, mas isso me ensinou muita coisa. O que eu aprendi com isso? Vamos olhar para os nossos desafios e entender o que nós aprendemos com isso. Né? O quanto nós crescemos com isso, e o que hoje eu posso dizer para as mulheres que eu conheço aqui e com quem eu trabalho, o quanto eu posso potencializá-las a partir de uma história que eu também vivi e também construí. Então, quem é a tua persona, quem é a tua cliente, quem é a tua protagonista, a protagonista da tua história? Ela é uma pessoa que ela está numa zona de conforto. Ela é uma pessoa que está passando por um momento, está num lugar em que ela não quer estar mais. Ela não quer, mas ela não sabe como sair dali. Ela não sabe o que fazer para sair dali. Então, essa pessoa que está numa caixa, que a cada dia vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, e ela está asfixiando porque ela não quer mais, ela não cabe mais naquele lugar, ela precisa de ajuda para sair dali. Como a tua terapia ajuda essa pessoa a sair desse lugar? Se ela passar pelo teu processo, como ela vai sair desse lugar? Essa pessoa pode estar com medo do desconhecido. Ela pode estar com medo de enfrentar o que vem depois de sair desse lugar. Como a tua terapia ajuda ela a perceber o que tem depois e que não é tão assustador assim. Quando eu falo com você agora e você está pensando no seu projeto de trabalho, e você está pensando que você não consegue colocar no mundo, que você só fica sonhando, imaginando, idealizando, e que o tempo passa, e que aí você fica com raiva de você mesmo, porque você procrastina, porque você só fica no mundo da ideia, porque você só imagina e não põe em prática. Quando eu estou falando isso para você, e você diz, nossa, é isso que eu estou vivendo, você está na zona de conforto, e você quer sair, mas você não sabe como. E eu tô aqui dizendo para você, tem um caminho, eu tô te chamando para esse caminho. Eu tô te chamando para a aventura. E muitas vezes você vai dizer, mas para você é fácil, Flávia, porque você é extrovertida, você é comunicativa, você é professora, eu ouço muito isso. Você fala, você não tem vergonha. Gente, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, a minha boca grudou. Porque eu estava tão nervosa, com tanta vergonha, que a minha boca ficou branca e grudou, não conseguia falar. Os alunos riam, porque a primeira vez
que debocharam durante um ano, porque a primeira vez que eu abri a boca eu falei, boa tarde, e foi uma voz assim, quase que desesperada. Eu saía da escola, sentava no ônibus e chorava, porque enfrentar aquilo era difícil para mim. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida. E ser introvertido não é a mesma coisa que ser tímido. Ser introvertido é uma pessoa que ela tem um mundo profundo, muito dentro, e que ela se abre aos poucos para esse universo de convívio social. Então, para eu estar aqui com vocês, eu passei por muitas vergonhas e medos e tremor, muitas vezes. Então, é treino e é criando hábito e é perdendo o medo de ser julgada, porque eu não vou agradar todo mundo, não vou mesmo. Tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que vão dizer, tô fora. E tudo bem, porque nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. E quem perceber e quiser isso, vai receber. Então, eu estou chamando vocês para a aventura. Qual é a aventura? Para um pouquinho de se criticar. Para um pouquinho de dizer, eu não posso, eu não consigo. Eu procrastino, eu não sei, eu tenho medo. Para um pouquinho de olhar só para a dor. Para um pouquinho de olhar só para o defeito. Para um pouquinho de olhar só para de ouvir só essas vozes. E começa a sentir como seria a emoção de você estar vivendo do projeto que você idealizou, sonhou, concretizou e deu certo. E às vezes esse dar certo vai ser para uma pessoa. A primeira turma que eu abri no início da pandemia, eu vendi 2 vagas. E era um curso de 6 encontros com conteúdo extenso. Eu dei o curso assim mesmo. E essas 2 mulheres fizeram outro curso comigo. E estão comigo até hoje, participaram de grupos terapêuticos comigo. Então foram 2 pessoas que se tornaram, mais que clientes, se tornaram amigas. Então, às vezes, a gente também tem isso, a gente quer começar, vou ter 30 pessoas no meu primeiro grupo. Às vezes você vai ter 2, às vezes você vai ter 1. E no próximo você vai ter mais, e no próximo você vai ter mais. Então, a gente começa a vivenciar o nosso projeto a partir desse lugar em que a gente se responsabiliza por nós e pelas nossas escolhas. E aí eu sempre falo isso para os meus clientes e pacientes. Você precisa exercer a autorresponsabilidade. Porque dizer que nós não fazemos por isso, ou por aquilo outro, responde. Nos mantém na zona de conforto? Com certeza. Com certeza. É lá que você quer estar? A maioria das vezes, não é onde nós queremos estar. Então, a gente precisa começar a dizer, eu tenho medo, eu reconheço esse medo, eu sei a cara dele, eu sei a voz dele. E aí quem trabalha com arte terapia, desenha o medo, pinta o medo, recorta o medo, dá um nome para ele, escreve para ele, recebe uma carta de volta dele. E vai entendendo que medo é esse, para ir esvaziando esse medo e tornando ele menor até que ele suma, ou até que ele te permita ir com medo mesmo. E aí, quando a gente passa desse processo de recusar e de procrastinar, e a gente diz, eu vou, o que a gente encontra no caminho? A gente encontra pessoas que vão nos ajudar.
Ou acontecem coisas na nossa vida, aqueles momentos sincrônicos que a gente diz, nossa, isso veio na hora certa. E aí você vai perceber que você está andando, você está em movimento, você está no caminho, porque chegou o momento em que algo aconteceu que era exatamente o que você precisava. O que você precisava ler, o que você precisava ouvir, o que você precisava fazer, o que você precisava entender. Era exatamente aquilo. Ontem eu estava fazendo um grupo de mulheres, Jornada da Heroína, que é o grupo de estudos do livro da Maureen Murdock, e uma das mulheres teve um insight, foi lindo, porque a gente falou, nossa, olha só, a gente estava lendo um livro em grupo e ela se emocionou e falou, nossa, eu precisava ler isso, esse trecho era o que eu precisava, e isso conectou com algo que ela viveu e a luz acendeu. Então você, nessa jornada, vai encontrar esse mentor, vai encontrar essa mentora, vai encontrar esse caminho. Quando você se coloca em movimento e você precisa confiar que isso vai acontecer. E quando eu estou falando com você, terapeuta, voltando ao tema da nossa live, que é Crie o Seu Projeto do Zero, você muitas vezes vai ser a mentora para o seu cliente. Você vai ser essa pessoa que ele vai dizer, nossa, eu cheguei até você, não sei como, não sei de que jeito, aconteceu alguma coisa, você apareceu para mim e eu li alguma coisa que você escreveu e estou aqui com você agora e isso mudou a minha vida. Já pensou nisso? E por que muda? Porque você está lá, por inteiro, olhando para aquele ser humano que está na sua frente e entendendo que ele é o protagonista da vida dele e o protagonista da tua história como terapeuta, que decidiu que era para aquela pessoa, exatamente para ela que você ia trabalhar todos os dias da sua vida até quando você decidir ser terapeuta. Todos os dias quando eu acordo, eu me conecto com as mulheres com quem eu trabalho, para quem eu trabalho. E por que eu faço isso? Porque eu me conecto comigo, me conecto com o meu feminino e com a minha história. Eu comecei na arte terapia e fui migrando para o sagrado feminino, misturando sagrado feminino e arte terapia. E aí eu fiz uma especialização de relacionamentos abusivos. E eu comecei nesse trabalho e olha só que interessante. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu sofri uma tentativa de abuso que não se concretizou porque um tio chegou na hora e impediu. E aí eu me vejo agora aos 41 anos fazendo uma especialização em relacionamentos abusivos e recebendo mulheres que vêm fazer terapia comigo e que passaram por algum tipo de abuso. E isso é um trauma que fica para a vida. Então, muitas vezes é a nossa história de vida que vai nos levar às pessoas e que vai nos fazer escolher com quem nós queremos trabalhar. Então, hoje, eu amo ser a mulher que vai ajudar outra mulher a superar o trauma de um abuso. Porque eu tive isso na minha vida. O que você passou na sua vida que te colocou nesse caminho onde você está hoje? O que te fez decidir? Às vezes um insight acontece num piscar de olhos e nos momentos mais estranhos. É verdade. Nos sonhos, né? Nas pessoas que a gente ouve, nas músicas que a gente ouve, nos filmes que a gente vê. E aí é interessante, né, que hoje eu trouxe aqui no meu material que eu vou passar para vocês, e aí relembrando, quem estiver aqui na live, quando a live terminar, clica no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, informações, lá no link tá escrito, eu acho que tá escrito assim, informações sobre cursos, eventos, algo assim, que eu vou mandar para vocês um documento que eu preparei
para vocês começarem a trabalhar o projeto de vocês, a partir da persona de vocês, e aí vai desenvolvendo esse projeto. E é interessante que eu usei como exemplo, coloquei no arquivo que eu vou enviar para vocês, 2 imagens de um filme que eu amo, que eu acho que fala muito sobre o que nós estamos falando aqui. Que quem tiver assistido me diz aqui se já assistiu, que é o Comer, Rezar e Amar. Alguém aí já assistiu? Comer, Rezar e Amar é um filme que fala sobre muitas coisas interessantes para nós mulheres e que representa a minha persona, a minha protagonista, a mulher para quem eu trabalho, é muito bem representada ali pela Liz Gilbert, né? Naquele filme. Ela conta a história de uma mulher que seguiu todo um script. Ela casou, ela estudou, ela foi bem sucedida no trabalho, ela casou vestida de noiva. Eu amo, sempre volto a ver esse filme quando me sinto perdida e deslocada. Somos duas. No dia que eu não estou bem, eu coloco esse filme e é assim um remédio para mim. Já assisti e amei. Esse filme, ele fala sobre essa mulher que nasceu no mundo patriarcal, cheio de regras para as mulheres, que vivenciou tudo aquilo que foi dito para ela que era o certo. Ela estudou, ela se formou, ela se tornou escritora, muito bem sucedida, ganhou dinheiro, comprou uma linda casa, encontrou um homem, casou com ele, de véu e grinalda, e ela era infeliz. E aí, naquela zona de conforto em que ela estava, infeliz, mas sem saber o que fazer, ela pede ajuda a um Deus que ela não conhecia, porque ela não era religiosa. E ela escuta uma voz dentro de si. E essa é a voz que nós temos que ouvir, a voz que fala dentro de nós qual é o caminho que nós devemos seguir. E essa voz diz para ela voltar para a cama. E ela volta e diz ao marido, eu quero me separar. E ela perde tudo. Ela perde o marido, ela perde a casa, ela perde o dinheiro. E ela resolve fazer uma viagem para se descobrir. E ela começa, então, pela comida, pela nutrição, que tem uma relação muito intensa, muito forte com o feminino, né? O feminino nutre, o feminino é o prazer, o feminino é muito oral, né? A gente tem essa conexão da nutrição com o feminino. Então ela vai alimentar o seu feminino. E ela depois, ela vai para a Índia e ela faz um movimento de servir, de se despir de todo o luxo, de todo o conforto, de quem ela era, uma grande escritora. E ela vai lá pro templo limpar o chão e ela vai aprender a viver a sua espiritualidade. E depois que ela sai de lá, aí ela vai pro amar, né? Ela vai pra praia, ela vai juntar a nutrição desse feminino, a espiritualidade que ela encontra nesse lugar que também é muito feminino e masculino, que faz uma integração, e ela vai para o amar e conhece um homem por quem ela se apaixona e com quem ela vai criar uma relação, agora não mais como uma metade, mas como uma mulher inteira. Então, fala de um processo de metanoia, de um processo de individuação e de transformação dessa mulher. Você conhece a sua cliente, a sua persona, a sua protagonista, como se ela fosse a protagonista de um filme que você ama, que você adora, daquela série que você adora? É preciso conhecer. É preciso saber quem ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta, no que ela acredita, no que ela não acredita, com o que ela se afiniza, com o que ela não se afiniza. Eu, por exemplo, coloquei outro dia coisas sobre mim que quem não se afinizasse poderia deixar de me seguir. E tá tudo bem, porque eu não vou agradar a todo mundo, nem todo mundo é meu público. Nem todas as mulheres é meu público. Então, a gente precisa entender que quando a gente
está olhando para a nossa cliente e construindo o nosso projeto de trabalho, a gente precisa conhecer a nossa jornada da heroína, a nossa história de vida e entender por que nós estamos aqui fazendo o que fazemos, escolhendo o que escolhemos. E nós precisamos entender quem é a nossa protagonista, quem é essa persona, essa pessoa que vai comprar a nossa terapia, que vai comprar o nosso curso, a nossa vivência, o nosso serviço, o nosso servir, que vai trocar, né? Que vai fazer essa troca conosco, que é uma troca de em vários lugares e que também é financeira. Então, nós estamos nos comprometendo. E se comprometer é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, inclusive em mim. Quando a gente se compromete com o outro, é mais fácil, né? Agora, você está comprometida consigo mesma? Você está comprometida em fazer com que esse projeto saia do papel? Com que esse projeto saia da imaginação e ele venha para o mundo? Você está comprometida consigo mesma? Porque quando a gente se compromete com a gente separa tempo, a gente separa recurso, a gente separa bibliografia, a gente estuda, a gente vai criando possibilidades de fazer acontecer. Quando nós não estamos comprometidas, a gente para na zona de conforto, a gente para na desculpa, a gente para no amanhã eu faço, né? Então, muitas das vezes, o que a gente precisa fazer? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que funciona para algumas pessoas, que é o sob pressão. O que é o sob pressão? Olha, eu tenho dificuldade de fazer, mas eu quero muito. Então você cria, coloca para o mundo, divulga para o mundo, e aí você diz assim, agora eu vou ter que me comprometer com isso, porque eu já divulguei, né? Eu já falei que eu vou fazer, então você começa a se dedicar àquilo. Principalmente separa tempo, E aí é interessante isso, né? Eu fui uma mulher que tinha muita desculpa do eu preciso estudar mais, eu ainda não estou pronta. Então eu fazia um curso, aí eu terminava a fazer outro, aí eu terminava a fazer outro e outro e outro e outro. E eu tinha tempo para fazer curso, muito tempo, estudava, fazia todos os cursos que eu achava que seriam importantes para minha carreira profissional. Mas em que momento eu pegava esse recurso que eu estava angariando e colocava em prática e dizia, olha, eu vou fazer disso tudo que eu aprendi um trabalho, um projeto, para eu ganhar dinheiro com isso, para eu viver com isso, para eu me realizar com isso, né? Porque a realização, ela não é só financeira, ela é financeira e é bom a gente tirar esse só, porque é importante o financeiro na vida da gente, mas ela é também uma realização emocional, espiritual, mental, né? Se realizar naquilo que você ama fazer, naquilo que você se dedica, que você quer realmente viver. Então, só fazendo curso e nada de prática. Então a gente precisa trazer para a prática. Sabe por quê? Existe até um estudo, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma pirâmide, que é a pirâmide da aprendizagem. E ela diz o seguinte, se você estuda, mas você não pratica, você aprende 5, 10% do que você estudou. Agora, se você estuda e você ensina aquilo, você coloca aquilo em prática e ainda ensina aquilo, você aprende 95%, você absorve 95% daquilo que você estudou, né? Então, é importante para a gente entender isso, e como terapeuta, de terapeuta para terapeuta, eu vou dizer para vocês, gente, o nosso trabalho é com humanos. Humano nunca vai ser
completamente estudado a ponto de não nos surpreender. Quando eu sento diante de uma cliente e ela me conta algo da vida dela, eu vou precisar estudar, eu vou precisar buscar, eu vou precisar entender aquilo, porque nem tudo nós aprendemos. A gente vai aprender quando aquilo surgir pra gente, né? Então, eu já tive situações de repente, precisar sair buscando literatura de um determinado tema, porque a cliente trouxe aquele tema para mim e não é um tema que eu estava acostumada a lidar. Então, a gente precisa entender isso e entender que a gente vai precisar de ajuda, às vezes a gente vai precisar de uma supervisão, a gente vai precisar reinvestir, né, o que a gente ganha. Então, eu falo muito isso, né? A gente gasta dinheiro com curso, não faz terapia. Já tá errado, né? A gente precisa investir na gente. Não adianta estudar, não se libertar do medo de ser julgada, do medo de aparecer, do medo de ganhar dinheiro. Não adianta. Vai continuar estudando. Então, a gente precisa saber o que é prioridade, né? E fazer esse compromisso com a gente mesmo. Então, pra gente ir finalizando essa live, que já tá aí, eu tô feliz da vida que vocês estão aqui, e fazia tempo que eu não fazia live, então eu tô muito feliz. Mas pra gente começar finalizando e já deixando o convite aqui amanhã eu vou fazer outra live. Essa semana eu vou fazer live amanhã e quinta também. E nós vamos continuar falando sobre projetos de trabalho, sobre vida profissional para arteterapeutas. Amanhã eu vou falar sobre como que você transforma aí o teu Instagram, se ele não tá ainda arrumadinho, bonitinho, daquele jeito que conquista as pessoas, sabe? Quando você tá passando o dedinho e você olha e diz assim, ih, gostei disso aqui, deixa eu ver melhor. A gente vai aprender um pouco sobre isso, como que você vai causar interesse, né? Trazer as pessoas para o teu interesse e para o teu Instagram. E na quinta a gente vai falar só sobre as crenças, só sobre os medos, sobre as dores, sobre aquilo que está sendo entrave para você realizar o teu projeto. A Laura, olha só que maravilhosas vocês são. A Laura participou do grupo presencial Círculo de Mulheres no final do ano, agora em dezembro, comigo, e tá me dizendo aqui, fala do evento do dia 21, que eu nem ia lembrar de falar. Então, olha como vocês são incríveis. Dia 21 eu vou fazer um círculo de mulheres, Círculo da Lua Nova, que é um momento de nós trazermos ao mundo esses insights. A Lua Nova fala sobre a nossa visionária, sobre a nossa anciã, sobre a sabedoria da mulher que se conecta com a sua bruxa interior. E aí nós vamos fazer um círculo, mas presencial, no Rio, né? Então, quem for do Rio e tiver interesse, faz contato comigo. Obrigada, Laura, que bom que você amou, eu amei ter você lá comigo também. E aí, o que eu quero terminar dizendo para vocês é o seguinte, duas coisas, recordando o que foi dito até aqui, né? Então, primeiro passo, aprenda a criar o seu projeto do zero. Flávia, como que eu faço isso? Te ouvi e até agora não ficou claro para mim. Você vai receber isso bem bonitinho no PDF que eu preparei e que eu vou entregar no grupo do WhatsApp, que vocês vão acessar o link na bio e vão entrar lá. Mas recordando 5 passos importantes. Primeiro, faça a sua jornada, faça a sua linha do tempo e perceba as suas potências, os seus desafios, as suas dores, de que forma você superou ou está superando cada uma delas e porque tudo isso te faz ser a mulher que você é e escolher fazer o que você faz. E como você faz? Como? Qual é o seu diferencial na forma que você faz? 2, escreva, e aí você vai usar o PDF para fazer isso, que ele já está todo arrumadinho para vocês fazerem isso. Você vai colocar lá quem é a sua protagonista. Você vai criar a história da sua protagonista. Quem é a pessoa para quem você trabalha.
o que você oferece para ela e como você vai transformar, ajudá-la, né? Ajudá-la, porque a gente não transforma a vida de ninguém, a pessoa transforma a própria vida. E a gente só facilita ali um pouquinho, acende uma luz para a pessoa ver melhor o caminho. Então, como você vai ajudá-la a perceber melhor o caminho? Quais são as soluções que a sua terapia entrega para ela? 3, comprometimento. Se comprometa com o que você quer fazer. Chega de dizer, eu vou fazer, nossa, eu vou fazer e ficar imaginando. Chega, vamos colocar no papel, do papel para o seu Instagram, do seu Instagram para o mundo. E aí a gente vai falar nas próximas lives sobre divulgação. Como divulgar, como melhorar um pouco o movimento do teu Instagram. 4, seja a mentora e procure seu mentor, a sua mentora. Peça ajuda, busque parcerias, busque terapia, busque aquilo que você precisa para chegar onde você quer chegar. Eu, para estar aqui hoje, tenho que agradecer muito a 2 mulheres, principalmente, né? A muitas mulheres, muitas. Estava até hoje escrevendo um texto falando por que esse perfil chama Raízes Femininas e qualquer dia desse eu conto melhor essa história para vocês, mas só me lembrando que tem muito a ver com essa mulher aqui, ó, que tá sempre do meu lado, nas minhas lives, nos meus grupos, nos meus atendimentos, que é a minha avó paterna, uma mulher que me traz muita conexão e que me fala das minhas raízes, que me recorda das minhas raízes. E por isso é Raízes Femininas. Então, falo dela, me emociono e esqueci do que eu estava falando, não perco de jeito nenhum, que bom. Então, o 4 é isso, é você buscar ajuda, é você buscar o seu mentor, é você buscar a sua mentora, é você buscar os caminhos necessários para vencer os desafios e realizar o que você quer realizar, né? E o 5º processo, 5º passo aí do criar o seu projeto é você vencer as crenças, vencer o medo de oferecer o seu trabalho, de vender o seu trabalho e de dizer para o mundo que você faz o que você faz e que você é boa no que você faz, né? E isso nós vamos ver direitinho, mais profundamente na quinta-feira, que é quando eu vou falar sobre todas essas questões que aparecem aí. Lembrei porque que eu falei das 2 mulheres. 2 terapeutas que eu tive, uma psicanalista e a minha arte terapeuta de hoje, que sem elas eu não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo, porque o medo me impedia, né? Então, eu espero que hoje eu possa ser para vocês um pouco dessa coragem, dessa mão que segura e diz vamos, que segura e diz, poxa, dá para encurtar teu caminho, para ele não ser tão pesado, tão difícil, tão doído, né? Por quê? Porque eu acredito, pelo Sagrado Feminino, que é uma prática que eu tenho na minha vida, que nós somos irmãs, que nós temos que viver em sororidade, em irmandade, que é isso que vai mudar o mundo. O princípio do feminino é a cooperatividade, né? Então, acredito na cooperação. Não vamos confundir isso com, então ela é muito boazinha, ela vai me dar tudo de graça, não, porque eu vivo disso também, né? Então, eu vou ser muito honesta com vocês. Não, eu vou oferecer para vocês aquilo que eu posso dentro do que é possível fazer gratuitamente. Quando eu abro turmas, aí eu convido vocês a participarem e a contribuírem, não só com a presença de vocês, mas também nessa troca financeira que é importante. Mas hoje eu estou aqui muito grata pela participação, pelo carinho, pela presença de vocês e esperando que amanhã essa troca seja ainda mais bonita, tá? Então estamos juntas amanhã às 20 horas para falarmos um pouco sobre
Instagram, conquistando clientela, conquistando públicos, vendas e tudo isso e mais um pouco, porque às vezes eu me empolgo, vou fazendo umas misturas. Eu espero que vocês entendam, eu sou geminiana, então adoro falar, né? Já perceberam? Deixa eu ler o que está escrito. Hoje foi uma grande luz, tudo que eu precisava ouvir, tudo sobre tudo, que bom. Maravilhosa, amei, você é uma grande profissional. Ai, gente, vocês são lindas, são incríveis. Live maravilhosa, parabéns. Que bom, que bom. Então, espero vocês amanhã. Um beijo grande e fiquem com as deusas e com Deus. Até amanhã.